Pessoal, para concluir, então, agora nós vamos ver o problema da sucessão de Washington Luiz, que foram as eleições de 1930, e finalmente a Revolução de 30. Prestem muita atenção nessa revolução, porque cai em vestibulinho, cai em Filadélfia, foi muito importante. Então, o que foi a sucessão de Washington Luiz? Foi o fim do café com leite. Eu estou aqui representando Minas Gerais. No caso, vamos lembrar, café com leite. Uma hora o candidato era de São Paulo, café. Outra hora o candidato era de Minas, leite. Washington Luiz era um candidato de São Paulo, era o presidente do período. Foi o último presidente do café com leite, tá? Ele era de São Paulo. E nas eleições de 1930, ele deveria indicar como candidato um candidato de Minas Gerais. Por quê? Ele era de São Paulo, café, e ele deveria indicar alguém de Minas, leite. Só que ele não fez isso. Como era um período de crise e ele estava com medo de que os interesses de São Paulo não fossem mais atendidos, no lugar de indicar um cara de Minas, ele indicou outro cara de São Paulo, que é Júlio Prestes. Então, qual foi o problema? Washington Luiz deveria ter indicado um cara de Minas, mas ele não indicou. Ele indicou outro cara de São Paulo. Então não ficou café com leite, ficou café, café. Minas Gerais ficou puto da vida, ficou pistola, ficou nervoso, falou assim: como assim São Paulo tem coragem de fazer isso comigo? Minas Gerais, então, saiu do grupo do café com leite aí, saiu da parceria com São Paulo e, então, decide criar um novo partido chamado Aliança Liberal. Então, vamos lá. Minas Gerais se sente traído, une-se a outros estados descontentes com São Paulo e forma um novo partido chamado Aliança Liberal. Assim, nós teríamos as eleições de 1930. As eleições ficaram da seguinte maneira, pessoal. De um lado, nós tínhamos São Paulo sozinho, que era o Partido Republicano Paulista. De outro lado, nós tínhamos a Aliança Liberal, que era da galera que queria tirar São Paulo do poder. Então, de um lado, São Paulo, e de outro lado, nós tínhamos Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. O candidato indicado era Getúlio Vargas e o vice era João Pessoa. Tá? Então, de um lado, São Paulo contra a Aliança Liberal, formado por Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Pessoal, foi assim. Vamos prestar atenção aqui. Washington Luiz, ele indicou Júlio Prestes, candidato paulista, tá? Rompendo com o café com leite. Minas Gerais, então, se uniu à Aliança Liberal, que era formado por Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, indicaram como presidente Getúlio Vargas e o vice João Pessoa. Já estava todo mundo cansado já de São Paulo. Tá? A Aliança Liberal propunha desenvolvimento de indústria, o maior benefício de outros setores comerciais além do café, propunha tudo o que São Paulo não fazia, que era só beneficiar São Paulo. Getúlio Vargas era o cara mais pop, era o BTS da época, era a live dele era a mais assistida. Getúlio Vargas prometia vencer, todo mundo dizia que ia vencer, que ia votar em Getúlio Vargas, e isso aconteceu. Só que na hora de contar os votos, Getúlio Vargas tinha mais voto, mas quem venceu foi Júlio Prestes. Olha, professora, por quê? Uai, o que São Paulo fazia? Fraude, tá? Por conta das fraudes, a eleição de 1930 foi super roubada e, por mais que Getúlio Vargas tenha tido mais votos, quem ganhou foi Júlio Prestes, o candidato de São Paulo. Então, ó, Júlio Prestes saiu vitorioso. A máquina eleitoral do governo, movida a fraudes, foi arrasadora. Então, por meio de roubo, São Paulo ganhou. Nisso, Getúlio Vargas, que é a Aliança Liberal, já ficou puto da vida. Eis que, pouco tempo depois, antes de Júlio Prestes assumir, João Pessoa morre. Professora, quem é esse João Pessoa? É a capital da Paraíba? Hoje é, tá? Mas João Pessoa era o vice de Getúlio Vargas. Ele morreu. Não, São Paulo não tinha nada a ver, mas a galera já não tava puta? Assim, João Pessoa morreu. Sabe quem mandou matar? A galera de São Paulo. Foram os paulistas que mandaram matar. A gente tem que tirar São Paulo do poder. Depois que João Pessoa morre, Getúlio Vargas pega em arma, organiza o exército e faz a Revolução de 1930. Tá vendo aqui? De um lado, Júlio Prestes, de outro lado, Getúlio Vargas. Os dois estão brigando pela cadeira da presidência da República. Porque Getúlio Vargas disse que ele venceu, e Júlio Prestes falou assim, não, fui eu que venci. Depois da morte de Júlio Prestes, de João Pessoa,
Getúlio Vargas organiza um grande movimento, não deixa Júlio Prestes tomar o poder, toma o poder para ele, se autoproclama presidente da República, é a chamada Revolução de 30, onde Getúlio Vargas toma o poder, é o fim do poder dos paulistas na política e início da era Vargas, tá? Onde não será mais beneficiado o café, agora serão beneficiadas as indústrias. Então, ó, a Aliança Liberal colocou a culpa na morte de João Pessoa, em São Paulo, insatisfeitos e com o apoio dos tenentes lá da aula passada e das oligarquias contrárias a São Paulo, Getúlio Vargas não deixa Júlio Prestes assumir e toma o poder para si. É a chamada Revolução de 1930. Pergunta de prova. O que foi a Revolução de 1930? Quando Getúlio Vargas, descontente com o resultado da eleição, toma o poder para si. Beleza? Depois nós vamos ver que isso não foi uma revolução, é mais uma revolta ou um golpe, porque ele tomou o poder, tá? Sobre a Revolução de 1930, vocês vão ler na página 205. Olha aqui. O que representa isso se eu colocar na prova? Aqui é Getúlio Vargas. Aqui é Júlio Prestes. O que Getúlio Vargas fez? Tomou a cadeira presidencial do Júlio Prestes, tá? Ele tomou o poder para si e ele ficou muito tempo no poder. Ele foi a pessoa, depois de Dom Pedro II, ele foi o governante que mais tempo ficou no poder. Tá? Ele é muito importante. Então, essa questão da Revolução de 30, vocês vão ter que estar craques. Aí eu coloquei uma chargezinha aqui para vocês. São Paulo e Minas Gerais brigando. São Paulo, Minas. E quem toma o poder? Getúlio. Não foi nem São Paulo, nem Minas. Foi ele. Uma piadinha para o Michel falar para as gatinhas. Gata, não sou Getúlio, mas sempre haverão Vargas para você no meu coração. Aqui eu fiz um mapa mental para vocês da República do Café com Leite, para quem gosta de fazer para facilitar nos estudos. E por hoje é só. Semana que vem nós teremos prova online sobre esse conteúdo, então estudem, tudo bem? Beijo para vocês, bom final de semana, bom feriado, até mais.